A caminho de Belém, na Rádio Observador, esta sexta-feira acaba marcada pelo artigo de Cavaco Silva, publicado no Observador, em que declara apoio a Marques Mendes. Também vários candidatos presidenciais passaram esta manhã pela conferência organizada pelo ECO e ainda vamos à sondagem que saiu no início desta semana. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo está a Judite França. Judite, quem são os nossos convidados hoje? Ora, hoje temos Francisco Rodrigues dos Santos, em representação da candidatura de Henrique Gouveia Melo, também Isabel Mendes Lopes, apoiante de Jorge Pinto, Paulo Cosme Pinto, em representação da candidatura de Catarina Martins e Bruno Nunes, apoiante de André Ventura. Eu dou bem-vindos a todos, obrigada por estarem connosco neste A Caminho de Belém e vou começar por si, Francisco Rodrigues dos Santos, porque Gouveia Melo está de novo a liderar uma sondagem, aparentemente não agrada a Cavaco Silva, que elogia a forma como o almirante liderou a missão de vacinação contra a Covid-19, mas também diz que outro militar poderia desempenhar a mesma missão com igual brio. É um golpe duro no seu candidato? Boa tarde. O Aníbal Cavaco Silva tem-se correspondido com os militantes sociais-democratas de forma epistolar. Esta é a segunda carta de Cavaco Silva aos sociais-democratas. É a segunda epístola de Cavaco. A primeira não tive coragem de assumir o apoio a Luís Marques Mendes, mas ainda assim foi insinuando como grande zelador do sistema, que é essa a figura que tem ultimamente avocado nestas suas intervenções, para fazer uma sinalização de virtude a todos os candidatos que não tivessem as características pela negativa de Henrique Gouveia Melo, mas desta vez encheu-se de segurança e de alma e lá disse, não sei se a contragosto, que apoiaria Luís Marques Mendes. Só que, ao nível da argumentativa, desta vez parece-me, e Aníbal Cavaco Silva até é hábil, a coisa não lhe correu muito bem, não foi propriamente feliz, porque no quadro das competências e qualificações que não reconhece Henrique Gouveia Melo, eu diria que ou está a ver mal ou não está todo a analisar de forma correta as circunstâncias ou a elaborar num pecado original, que é avaliar os candidatos apenas pela filiação partidária. Porque, repara, neste quadro internacional complexo, volátil, multipolar, até distópico, se há pessoa que ao longo de 40 anos obteve qualificações para se relacionar com ele e saber mediar e ter uma intervenção moderadora e um posicionamento muito claro nestas matérias geopolíticas em transformação, é o Henrique Gouveia Melo. Nesta matéria não temos dúvidas rigorosamente nenhumas. Eu sou da opinião que nem sempre a nossa experiência democrática invoca a presença de militares no espaço político. Aconteceu assim com Ramalhianes, porque, a verdade, houve uma coincidência entre o fenómeno conjuntural em que existia um domínio político ao nível da concertação democrática e uma apoderação até da iniciativa político-constitucional, que foi importante o militar para conseguirmos, sobretudo, dar um avanço e remeter o poder militar para a submissão à esfera política, e neste caso dá-se novamente uma coincidência destas, em que a conjuntura internacional recomenda alguém com independência, com a experiência em matéria geopolítica internacional, com os conhecimentos em área de defesa. Este artigo de Cavaco Silva não melindra a candidatura. Não, aliás, eu acho é que pode resultar o contrário. Aníbal Cavaco Silva poderá estar melindrado pelo facto de Henrique Gouveia Melo não o ter mencionado como o presidente modelo. E convenhamos, mesmo para as pessoas que são da área do centro-direita, não é o presidente que deixa melhores recordações. Bruno Nunes, bem-vindo também aqui a caminho de Belém. A última sondagem dava um empate entre Luís Marques Mendes e André Ventura, a lutar aqui pelo segundo lugar. Qual é que será a estratégia de André Ventura para tentar descolar e garantir uma passagem à segunda volta? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os meus colegas de painel e quem nos ouve através da Rádio Observador. Eu tenho pena que não me faça também a pergunta acerca de Cavaco Silva. O homem, de repente... Isto é uma conversa. Certo, o homem, de repente, tenta fazer... Eu acho que é importante, e olha, se era preciso descolar, eu considero que não era preciso descolar de Marques Mendes, porque considero que André Ventura estará à frente, mas isso é a minha percepção pessoal. De qualquer forma, devo dizer que estas palavras e esta missiva de Cavaco Silva vêm facilitar o trabalho de André Ventura, porque onde Cavaco Silva ultimamente mexe, tem o efeito inverso de tornar ouro. Inclusive, não é um apoio importante. Não, impliquei-me que o Chega ganhou, veja lá como é que Cavaco Silva consegue, já nem na sua terra natal consegue ter influência, e portanto acho que devia sair da política como já saiu
com algum brilhantismo, devia ficar quieto, já não está para estas coisas, já não é o campeonato dele. E, portanto, no entanto, eu considero que é importante para o Chega, e neste caso para André Ventura, que ele possa dar este apoio a Marcos Mendes, porque será um apoio que subtrai e que não vem multiplicar absolutamente nada, nem somar absolutamente nada. Portanto, em relação a esse aspecto, estamos claros. Acho que deve falar mais vezes, acho que Cavaco Silva deve falar mais vezes enquanto apoiante de Marcos Mendes. Ficamos assim com o espectro político mais qualificado e mais identificado e é proveitoso para as outras candidaturas que de facto têm um posicionamento claro, divergente daquilo que o que reinou nos últimos 50 anos. Fomenta, em sua opinião, uma candidatura antissistema, é isso? De Marcos Mendes ou a nossa? Não, a vossa. É que Marcos Mendes é tão confuso que eu fico com alguma dificuldade de interpretar alguns dos posicionamentos. Ainda não percebi se está como comentador, se está como político, faz algumas intervenções públicas que eu creio que inclusive tem que fazer uma atualização dos próprios códigos para perceber onde é que está, porque algumas das derivações jurídicas que tem feito nos últimos dias parece-me que está desenquadrado com a política que se vive em 2025 e, portanto, nós não temos que continuar a dizer que somos antissistema, nós assumimos diretamente que somos antissistema e, portanto, está assumido, a candidatura de André Ventura é descorruptiva nesse sentido e aguardamos com expectativa que estes candidatos e estes apoios que vão aparecendo, eu creio que parte deles, os próprios candidatos, seja Henrique Gouveia Melo, seja Marcos Mendes, se calhar preferiam que muitas vezes alguns dos seus apoiantes estivessem calados. Neste caso em concreto, Cavaco Silva, acredito que Marcos Mendes deve estar melindrado com o que foi dito, não terá coragem para o fazer como nunca teve na sua vida política, nunca teve grande coragem de afrontar a realidade e, portanto, não terá coragem de dizer a Cavaco Silva para estar calado, mas nós também não o diremos. Já agradeceu o apoio. Paula Cosme Pinto, bem-vinda também. Catarina Martins não tem descolado nas sondagens, apesar de, segundo a sondagem, tem um resultado melhor do que o do próprio Bloco de Esquerda. Ontem António José Seguro assumiu-se de esquerda na RTP, admitiu que a hesitação revelada ao público foi um momento infeliz. Há ou não um sério risco da esquerda ficar de fora da segunda volta? Isto aqui leva-nos a perguntar o que é a esquerda e quem é que realmente defende os valores de esquerda, porque o que Seguro nos tem mostrado é que também tem aqui uma postura um bocadinho de catavento neste momento. Vai para onde, ok, agora não tenho a certeza se sou de esquerda, quando tenho todo um percurso feito num partido que é efetivamente de esquerda, chega à candidatura presidencial e não sabe se é de esquerda, isto é no mínimo confrangedor. Uma semana depois vem dizer, afinal, já sou de esquerda. Eu acho que isto deve ser uma grande red flag para todos os eleitores de esquerda, que é, afinal, o que é que este senhor defende? Portanto, quando pensamos nas sondagens, Catarina Martins surgiu já com 7% numa sondagem. No fundo, se pensarmos em esquerda, em alguém que não tem vergonha de dizer que é de esquerda, que defende os valores de esquerda, Catarina Martins, por agora, é a candidata com maior abrangência. Portanto, acho que está muitíssimo bem lançada, está, na realidade, quase a morder os calcanhares de Coutinho Figueiredo. Portanto, tudo está em aberto. E não me parece que neste momento sequer faça muito sentido estarmos a falar já desta questão da convergência. Isabel Mendes Lopes, também bem-vinda a este Caminho de Belém. É uma estreia aqui no Caminho de Belém, porque Jorge Pinto confirmou a sua candidatura à presidência da República, mas sabemos que admite uma desistência em prol de António José Seguro. Não foi isso que o Jorge Pinto disse, atenção. O que é que ele disse então? Só para percebermos melhor. Então vamos ler o lead. O que é que ele disse então para percebermos melhor? Muito bem, então, primeiro de tudo, muito boa tarde e muito obrigada pelo convite por aqui estar. De facto, o que o Jorge Pinto disse foi muito claro. Nós sempre defendemos uma convergência à esquerda e uma necessidade até de encontrarmos uma candidatura plural, apartidária, que conseguisse congregar a esquerda para conseguirmos, de facto, ter um presidente ou uma presidente de esquerda, que é importante até para a rotatividade e para o normal funcionamento das instituições. A verdade é que não foi possível encontrar essa candidatura abrangente e, portanto, o Jorge avançou, e ainda bem que avançou, porque, de facto, veio aqui preencher um espaço político que faltava ser preenchido. O que o Jorge disse é muito claro, que é importante continuar a fazer agora a campanha, mas que se houver a necessidade de uma convergência à esquerda para garantir uma passagem à segunda volta, para garantir um presidente de esquerda, um presidente da República de esquerda, que está disponível para
falar sobre isso, sobre abdicar da sua candidatura, com duas condições: que seja de facto uma candidatura assumidamente de esquerda e que defenda convictamente a República nos moldes António que temos Seguro agora. Não é essa candidatura. E que a segunda condição, que é muito importante também, é que tem de haver reciprocidade, ou seja, que os outros candidatos também, no fundo, haja um pacto entre os vários candidatos. Mas isso não podia ter sido tudo conversado a priori? Isto foi o que o livro fazemos a mesma pergunta que fizemos à Paula, que no fundo a esquerda não corre um sério risco de ficar arredada de uma segunda volta? Parece-me que vamos ver como é que evolui agora a campanha. A candidatura do Jorge é nova, aliás, há várias pessoas que estão neste momento a conhecer melhor o Jorge pela primeira vez, mas é uma candidatura que traz aqui uma visão sobre a República, sobre a necessidade de defesa da República, da nossa democracia, com um grande espírito de missão e um grande espírito de vontade de trabalhar pelo país. E, portanto, eu acho que nós, na verdade, estamos ainda há 2 meses das eleições presidenciais. Acho que não vale a pena, neste momento, estarmos a falar de quem é que desiste, quem é que não desiste. O que é importante é agora fazer-se o caminho para, de facto, se perceber, dentro dos candidatos que temos à presidência da República, quem é que é o melhor talhado para a presidência da República em Portugal. E eu sou convicta que o Jorge Pinto é um grande candidato à presidência da República, porque é alguém que tem uma visão muito clara sobre o que é a liberdade, sobre o que é a defesa da República e sobre o que é a política neste século XXI. Sim, concluiu. Francisco Rodrigues dos Santos, e Gouveia Melo conseguir... só para percebermos também qual é como é que na candidatura se vê esta possibilidade, se Gouveia Melo passar à segunda volta, isto são favas contadas depois? Não, já se viu que estas eleições vão ser disputadas tangencialmente à primeira volta para escolher os candidatos que depois frente a frente vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais. No entanto, eu acho que a principal preocupação de todos os candidatos que se perfilam é, neste momento, conseguir alargar as suas bases sociais de apoio. À esquerda temos visto um certo afunilamento. António José Seguro decidiu desistir da sua base natural de apoio. E se nós virmos as últimas eleições que tivemos no país, e foram as piores, em que a esquerda ficou reduzida à sua expressão mais dramática de sempre, 1/4 a 40% dos eleitores continuam a votar nesse quadrante político. António José Seguro cruzou-se com o Almirante Gouveia Melo na autoestrada, mas iam em sentidos opostos. Decidiu fazer uma guinada à direita, que entretanto já se arrependeu. Estão nos dias maus, evidentemente, eu como bom cristão também o consigo compreender. Agora, é evidente que à esquerda há um desencanto com a oferta que neste momento está a ser apresentada. A própria esquerda ainda não se encontrou, há um rearranjo de forças, há candidatos que ainda não conseguem ter uma opinião muito firme se vão manter a sua candidatura até ao final, e o Almirante Gouveia Melo, acho que com a sua farda de centrista, que é capaz de colher o que há de melhor e de verdade à direita e à esquerda, que de resto, quer queiramos, quer não, é onde se posiciona a esmagadora maioria dos eleitores, ou pelo menos há 1,5 milhão que oscilam entre o voto no centro-direita e no centro-esquerda, compreendeu que, conseguindo cristalizar o voto à direita, de quem gosta de um perfil independente, uma direita não ideológica, ou se quisermos, uma direita sociológica que respeita aquele sentido da austeridade democrática e de anti-Marcelo que o Almirante representa, se conseguir somar a isto um voto de uma esquerda que está desencantada com o seu raio de ofertas e consegue verificar num conjunto de valores republicanos, com uma preocupação social, o respeito pelas instituições, o equilíbrio de regime e de poderes, e a sinalização que Rico Gouveia Melo, apesar de ser o único candidato que não é político, tem mantido em temas muito importantes, como por exemplo a imigração, as reformas laborais, a lei da nacionalidade, e tem conseguido expressar-se de encontro a uma síntese humanista, personalista, que eu creio que representa a alma mater e os valores axiológicos dos portugueses. Francisco, mas permita-me só aqui que diga... Sim, à vontade. O Gouveia Melo, ainda há uns meses, dizia em relação à imigração que precisamos de gente, mas não de qualquer gente. Sim. Portanto, eu fico, enquanto eleitora, confesso que fico um bocadinho na dúvida, afinal, qual é o pensamento político de Gouveia Melo quando vai mudando aqui a opinião? E o tema da imigração é um exemplo. Posso responder à Paula? Sim, um minutinho. O Rico Gouveia Melo foi sempre muito coerente em matéria de imigração e eu posso traduzir rapidamente em 3 vértices a sua posição. A primeira é de integração. Quem vem tem que se integrar na comunidade e temos de ter a capacidade de resposta para acolher quem vem por bem e contribuir. Segundo, a economia. Pessoas que têm e que acrescentam valor ao nosso sentido económico e possam encontrar em Portugal uma forma de contribuir para o Estado e
para o funcionamento da nossa sociedade. E um terceiro ponto é uma questão de segurança que naturalmente está relacionado também com o ponto da integração, que é respeitar a nossa história, a nossa identidade, os nossos valores e que haja uma convivência pacífica entre todos aqueles que veem em Portugal uma plataforma para conseguir ter um futuro melhor. Isto é muito evidente. Eu diria que o termo não é qualquer gente, é assim um bocadinho populista. A Paula, pelos vistos, acha que disputa eleitorado com a Almeida com o VML. E vocês verificarão que Catarina Martins está com um discurso tão equilibrado que nunca lhe ouviram. Está muito centrista. Vamos manter o ímpeto no arranque da segunda parte. Temos mesmo que fechar agora, mas não percam o ímpeto. Já voltamos para a segunda parte de A Caminho de Belém. A Caminho de Belém, segunda parte, são nossos convidados Isabel Mendes Lopes, Paula Cosme Pinto, Francisco Rodrigues dos Santos e Bruno Nunes. Bruno, Marques Mendes diz que dará posse a um governo do Chega com garantias, vai exigir um papel. O Chega e, neste caso, André Ventura, enquanto líder do partido, estarão disponíveis para entregar um papel ao Presidente? Vamos, olha, sabe que eu acho que uma das coisas que seria importante nestes debates todos era de facto analisarmos a Constituição e a interpretação que algumas pessoas têm da Constituição, porque existe, da parte da esquerda, existe sempre aquele anátema de tentar utilizar a Constituição, que não tem sido nem mais nem menos do que iniciou-se como sendo uma Constituição socialista, nos últimos anos tem tido uma derivação até bastante marxista, com a interpretação que tem sido feita por parte dos consecutivos Presidentes da República, já no final de mandato, têm sempre este princípio de ir buscar ao preâmbulo aquele caminho para o socialismo, que ninguém votou aquilo, e aqui vou saudar o partido do Francisco Rodrigues dos Santos, porque foi a única força política que em 76 teve o posicionamento de votar contra, precisamente por aquilo estar lá escrito. E isso, de facto, Marques Mendes pode dizer o que quiser, pode ter a pretensão de achar o que quiser, mas vamos ser sinceros, quer dizer, estamos num posicionamento em que parece que passou a ser caixa de ressonância, falar sobre a questão do vai dar ou não vai dar posse ou Chega, como se isto fosse de facto um mote importante para entender o posicionamento do Presidente da República, quer dizer, é quase o posicionamento que hoje temos nas televisões o dia todo, do que existiu uma coligação em Sintra. Mas vamos lá ver uma coisa, mas estamos ou não estamos legalmente constituídos, temos ou não temos representação que somos o segundo maior partido. Bom, agora há aí um debate, mas não vamos entrar por aí. Sabe o que é que eu puxei isto? Precisamente por causa que eu sabia, ainda bem que me faz essa pergunta. Estava tudo planeado. Vou dizer de tal forma que, de imediato, quando terminar este explicador, vou-lhe enviar as comunicações que foram feitas ao Tribunal Constitucional ainda há 2 anos com os órgãos. Portanto, nós podemos ter aqui as derivações todas que quisermos, fazer as fantasias. É outro debate. Mas não, é para ficar claro. Nós fizemos as comunicações ao Tribunal Constitucional, depois há gente que não acompanha e perde o raciocínio pelo meio daquilo que está a fazer e pronto, e dá estes pontapés para a bancada, que ainda agora estamos a falar de futebol no intervalo, que alguns deles eu espero que o meu clube não faça. Bom, e portanto, o meu clube e o meu partido. Portanto, este posicionamento de Marques Mendes, vamos ver, Marques Mendes é o candidato do centro, porque há um candidato forte à esquerda, o candidato forte à esquerda mais socialista é Henrique Gouveia Melo, claramente, apoiado pelo novo Basílio Horta do CDS, que é Francisco Rodrigues dos Santos, ainda com um saudosismo daquela altura, que parece que as pessoas esquecem, que existiu um governo CDS-PS, há uns anos atrás, existiu, e teve uma importância para segurar aquilo que eram as instituições, etc. Agora, quando temos Henrique Gouveia Melo a ter o seu presidente modelo, Mário Soares, quando diz o que diz acerca da lei da nacionalidade, quando questiona, mas temos genes diferentes. Claro que temos géneros diferentes, e até acredito que o Francisco Rodrigues dos Santos isto deve-lhe ter feito alguma comichão e disse de imediato, bom, esta parte vou tentar ocultar, porque conhecendo a matriz ideológica do CDS, não acredito que alguém do CDS se reveja nesta questão. Portanto, temos assumidamente um candidato de esquerda, que é Henrique Gouveia Melo, temos um candidato de centro, que é Marques Mendes, que irá perder terreno com o apoio de Cavaco Silva, e temos um candidato de direita. Todos os outros candidatos, com toda a legitimidade e respeito que têm pela sua candidatura e que podem, obviamente, se candidatar, entendemos que são fé-diversos e que são tentativas de candidatura que percebemos, são quase como aqueles amigos que dizemos, olha, vê lá, se não houver mais ninguém eu vou contigo, mas tenta arranjar outra pessoa porque eu este fim de semana não me dá jeito. Que são os candidatos da esquerda, da extrema-esquerda, que estão aqui posicionados, pronto, que vêm a jogo, também como João Coutinho de Figueiredo, e com todo o respeito e amizade que tenho pelo João, na lógica de fazer aqui quase que a sobrevivência do partido e tentar perceber quanto é que estes partidos na realidade valem depois das flotilhas e depois destas coisas todas que foram aqui colocadas em cima da mesa e que não sabemos se atualmente valem 0, se valem 1 deputado, se fazem rotatividade. Antigamente
sabe falar, provocando um bocadinho, e para entrarmos na questão do saudosismo, que eu não tenho nenhum, mas assim provoco, que era antigamente dizia-se que era uma sardinha para duas pessoas. E atualmente, com esta rotatividade do deputado único do Bloco de Esquerda, é o inverso, é 2 deputados para um tacho, ou seja, vão tentar rodar ali entre eles, sabem que não têm qualquer especificidade, o LIVRE também não, portanto, a esquerda, o candidato é Henrique Gouveia Melo. Paula, Catarina Martins diz que apresentou a candidatura numa altura em que o espaço político não estava preenchido. Agora, além de António Filipe, temos também a candidatura de Jorge Pinto. Será a altura para que alguém dessa ala pense no que é preciso para a esquerda e pense desistir? Bom, antes de mais, tenho de dizer ao Bruno, nunca pensei que do Chega pudessem ter sentido de humor ou até jeito para humorismo, e foi aqui um belíssimo momento. Obrigada, porque me deu alguma vontade de rir e já levo daqui com uma novidade para a minha vida. Obrigado. Quanto à Catarina, bom, eu penso que o Jorge Pinto aparece, e eu, sinceramente, é como vos digo, é sempre bom termos novos protagonistas. Parece-me que é um candidato que, acima de tudo, se vai dar a conhecer. Ainda agora nesta entrevista fala de uma potencial desistência, portanto, eu acho que é acima de tudo uma candidatura... Condições muito claras. Sim, condições muito claras. E que na verdade, não houve resposta dos outros candidatos e, portanto, o Jorge está na corrida e está na corrida para ir até ao fim. Isto é a partir o que a mim parece, claro. até mesmo a forma como partilhou a notícia da RTP, que tinha um título sobre a desistência, portanto, parece-me que é alguém que quer se dar a conhecer ao país, é legítimo. Acho que todos agradecemos que surjam mais protagonistas no panorama político. Isto não pode ser uma bolha fechada. Agora, isto não tira qualquer tipo de gás à candidatura da Catarina Martins. A Catarina veio com vontade de ficar até ao fim e convicta de que pode ter um bom resultado. Olha que não. Já agora, deixe-me fazer-lhe uma outra pergunta, porque há pouco perguntávamos a Bruno Nunes o que é que achava desta ideia de Marcos Mendes obrigar a um papel escrito. Aquilo que nós temos de Catarina Martins é que tudo fará para não dar posse a um governo do Chega. Como é que isso se faz perante a Constituição? Dava uma o papel com o papel, não é? O papel com o papel. Foi o que já falámos aqui há 2 semanas. Vamos voltar ao tema. Obviamente que dentro do quadro dos seus poderes, Catarina Martins fará tudo para tentar uma maioria por outras vias. Isto é uma tentativa que pode ser feita, que é possível, e que é uma vontade de Catarina Martins. Não há muito mais a dizer sobre isso, mas obviamente com uma noção bastante clara das pessoas que votaram. Essa não é relevante. Tendo uma noção muitíssimo clara, que foi aquilo que eu já disse há 2 semanas, quer dizer, Catarina Martins conhece muito bem a Constituição, conhece muito bem os deveres e as responsabilidades e os limites de um cargo de Presidente da República. Portanto, dentro dessa noção bastante clara de todos estes limites, ela fará o que está ao seu alcance. E o que faria Jorge Pinto, Isabel? O Jorge Pinto também tem sido muito claro e a Constituição também é bastante clara. Analisados os resultados da eleição legislativa e a composição do Parlamento, o Presidente da República dá posse, então, a um governo. Agora, é preciso respeitar também o parlamentarismo e a maioria que sai das eleições legislativas. Isso é que é respeitar os resultados das eleições legislativas. Há uma maioria de centro-direita nessa altura, portanto, não é? No país. Então, mas o que é importante é verificar como é que essa maioria pode ser constituída e a quem é que como é que se pode seria, dar por posse. exemplo, uma coabitação entre o presidente Jorge Pinto e o primeiro-ministro André Ventura? E depende dos resultados das eleições. Imaginemos que... Não depende, Isabel. Depende. Vocês, inclusive, queriam limitar a revisão constitucional mesmo existindo uma maioria de direita porque achavam que não devia ser feito. Eu gostava de ouvir a Isabel. Eu gostava também de responder isso da revisão constitucional, porque parece-me também um ponto importante e é um ponto importante da candidatura do Jorge. Em relação ao dar posse a um governo, é importante olhar para os resultados, perceber quais é que são as maiorias que podem sair dos resultados das eleições legislativas e aí dar posse a um governo. Se tivermos o partido que foi mais votado tem 22% e depois os outros 2 partidos a seguir têm 20% e 19%, não é claro, de facto, qual é que é a maioria e a quem é que se deve dar posse. Portanto, é preciso esperar para perceber quais é que são os resultados, para perceber a quem é que se dá posse, e isso o Jorge tem sido muito claro. E também tem sido muito claro em relação à posição relativa ao Chega, porque o Chega também tem sido muito claro, e nomeadamente André Ventura, que quer acabar com esta República, que quer mudar o regime em que estamos. Agora, todos os deputados que na verdade são eleitos e que estamos eleitos neste momento, juraram
cumprir e fazer cumprir esta Constituição. E a Constituição prevê a revisão. O Presidente da República também jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Que prevê a revisão. Sobre a questão da revisão constitucional, o Jorge tem sido muito claro e aliás, é também a posição do LIVRE. A revisão constitucional não foi discutida durante a campanha eleitoral para as legislativas. E nós alertámos várias vezes nem que havia a possibilidade, havia o risco de, no resultado das eleições legislativas, sair uma maioria de 2/3 dos deputados de direita, portanto, com poderes de revisão constitucional. Sim. E na altura o que nos foi dito foi, não inventem fantasmas, não levantem aqui coisas para assustar as pessoas, mas a verdade é que o resultado das eleições legislativas deu desses mais 2/3 de deputados que têm esse poder de alterar a Constituição, mas que não têm a legitimidade para o fazer porque nem sequer a discutiram durante a campanha eleitoral. Uma revisão profunda da Constituição é algo que tem de ser discutido de forma alargada e tem de ser novamente colocado a eleições. Isabel, e é isso que o Jorge Pinto... dos nossos deputados, e nunca foi. Agradeço se não me interrompa, senão não consigo passar o que eu quero dizer. Ou seja, o que o Jorge Pinto diz é, como não houve a legitimidade para fazer uma alteração drástica desta Constituição que nós todos jurámos fazer cumprir e que o próprio Presidente da República, ao tomar posse, jura fazer cumprir, então que considera que se houver essa tentativa de revisão drástica, que tenta alterar, por exemplo, o nosso sistema político, que faça alterações grandes às liberdades, direitos e garantias, que deve convocar novamente a eleições legislativas para que o povo português possa decidir se pode então dar ou não 10 segundos só sobre isto. Se pode dar ou não essa legitimidade ao Parlamento para fazer essa revisão. Bruno, só 10 segundos. 10 segundos mesmo, isto é completamente descabido. A Constituição prevê a própria revisão da Constituição e, portanto, jurar sobre a Constituição é jurar também sobre a possibilidade da revisão. Isto é um anátema criado, completamente ridículo de quem não conhece minimamente a Constituição. Vamos em frente. Não é. Francisco Rodrigues dos Santos, Gouveia Mel disse hoje na conferência organizada pelo ECO que considera um erro estar a pagar 3 vezes mais médicos tarefeiros. Que tipo de atuação teria o Presidente Gouveia Mel numa situação destas? Judite, essa é uma pergunta que eu acho que seria oportunamente colocada ao próprio. Eu posso fazer aqui apenas um juízo de inferência como representante da candidatura. Conhece bem o seu candidato. Conheço, é verdade, Ricardo. Obrigado pelo teu salientar. E eu também, em jeito de provocação, quero responder aqui ao Bruno Nunes dizendo-lhe que prefiro ser um Basílio Horta do que um Bruno Mascarenhas, por exemplo. E também dar nota do seguinte, que é, nós temos aqui, para além de mim, mais 3 representantes de outras candidaturas. A Catarina Martins diz que quer ser a novidade que Portugal precisa. Ora, depois de 14 anos como deputada, 11 como líder do Bloco de Esquerda, e já quase 2 como eurodeputada, tem tanto novidade como o trânsito na segunda circular. E aqui a candidata do LIVRE vem defender, e bem, Jorge Pinto, é curioso, todos nós achamos que as posições dos nossos candidatos são muito claras, e na verdade muitas vezes não são, e por isso é que nós temos de estar aqui a desdobrá-las e a traduzi-las. E por isso é que fazemos perguntas. Exatamente, e ainda bem que assim é. É que neste momento fazer política de decência é uma novidade no país, infelizmente. Mas estamos a conseguir, aqui hoje à tarde, isso é o mais importante. A Isabel defende as posições do seu candidato, naturalmente, mas que, verdade seja dita, algumas delas ao arrepio do próprio texto constitucional. Não convém ter bem presente, até porque aqui o Bruno Nunes tem toda a razão. Nós juramos defender a Constituição nos termos da própria Constituição, que prevê uma maioria qualificada, que é de 2/3, para poder haver uma revisão constitucional. E não houve nenhuma revisão constitucional feita no Parlamento, curiosamente as últimas até a montante de iniciativas de esquerda, que tivesse sido sufragada em eleições e ter sido clarificada previamente. Não, portanto, mas também não deixa-me só interromper, só uma questão rápida. É porque nunca houve nenhuma revisão constitucional que não tenha sido feita com a pluralidade do Parlamento e com um equilíbrio entre esquerda e direita. Isabel, sem minimizar, o LIVRE representa 6 deputados, 5 deputados. Não, mas estou a falar de uma abrangência alargada. E, portanto, parece vamos ouvir só agora para terminar, para Francisco responder a questão dos Rodrigues tarefeiros. Mas queria dizer, Isabel, o seguinte: as maiorias parlamentares são uma expressão da democracia e da vontade Obviamente. popular, naquilo que chamamos de democracia representativa. Nós não podemos só dizer que o Parlamento está habilitado a cumprir o seu papel, porque parece que o Jorge Pinto quer despedir pela primeira vez um Parlamento por cumprir as suas funções constitucionais, no caso uma revisão, quando a maioria é do nosso agrado. Enfim, as coisas são o que são. Eu não é por ser uma maioria do nosso agrado, é por não ser equilibrado. Que algumas matérias constitucionais poderão ser revistas, até se calhar com a concordância da esquerda, mas a verdade é que essa é uma possibilidade em aberto que a esquerda não deve injetar, nem dissolver uma Assembleia por essa circunstância. Último ponto. O Jorge Pinto também parece que não levará a sua candidatura até ao fim. E o mesmo poderei dizer aqui do candidato apoiado por Bruno Nunes. Só a gente sabe que o André Ventura quer ser primeiro-ministro e corre um grande risco nessas eleições presidenciais. É que o próprio eleitorado sabe que a vontade dele é ser líder do Executivo. Portanto,
poderá eventualmente, eu acredito que isso irá acontecer, ser penalizado, mesmo passando à segunda volta, com uma brutal derrota eleitoral e com um decréscimo do score que teve nas últimas eleições. Posto isto, sobre a questão das tarefeiros, e aqui concluo e já não falarei mais hoje para dar espaço até aos meus colegas, é o seguinte, a questão, há aqui um dilema moral. Em primeiro lugar, os médicos dos quadros recebem à hora significativamente menos do que os médicos tarefeiros, que servem essencialmente para suprir as lacunas do próprio sistema. Só que há uma inversão total na produtividade do nosso SNS, que os médicos tarefeiros já ocupam neste momento mais de metade dos turnos das urgências. Ou seja, há uma subversão do próprio sistema em que os próprios remendos para o seu funcionamento eficiente já são um recurso a médicos que não pertencem aos quadros. E o Presidente da República pode e deve ter uma intervenção, por exemplo, nesse aspecto particular do Serviço Nacional de Saúde? E eu diria o seguinte, acho que é preciso que o Governo dialogue e o Presidente da República, através da ação da palavra e uma intervenção moderadora, poderá apelar a esses compromissos, a esses consensos entre estes profissionais e o Governo, mas também há uma coisa que eu gostaria de salientar, como disse hoje o Bastonário da Ordem dos Médicos. Uma greve não pode ser convocada do ponto de vista descrito na legislação laboral como uma greve selvagem. Deontologicamente, os médicos fazem o juramento de Hipócrates que têm que salvar vidas. E as consequências de uma greve na saúde podem ser mortais. E é importante que esses valores éticos e morais presidam a uma decisão desta natureza. Neste caso, sendo profissionais contratados à tarefa... Mas não deixam de ser médicos, Ricardo. O ponto claro, é este. É preciso ter em consideração em que setor da atividade... usar aqui a imagem da greve, imagino que o Estado, se calhar aqui as minhas colegas mais à esquerda acham que o Estado um dia poderá ter uma produção de carpintaria nacionalizada. Uma greve não tem o mesmo impacto na produção de móveis do que teria na assistência médica aos portugueses. Agora, o Presidente da República, e aqui fecho, tem que ter um papel interventivo. E o Henrique Gouveia Melo, em matéria de saúde, tem sido muito claro. Diz que é importante o acesso universal, gratuito dos portugueses à saúde, que não poderão ser desviados a meios para o setor privado que condicionem o funcionamento normal do nosso SNS, porque isso seria deslaçar a sociedade e comprometer a coesão social. Bruno Nunes, como seria a atuação do Presidente André Ventura numa situação destas? Olha, eu acho que, sinceramente, em relação à questão do SNS, nós temos um posicionamento que tem sido muito claro. Nós achamos claramente que deve existir um pacto de regime em relação a esta matéria. E quando colocamos o pacto de regime, colocamos de facto das forças políticas que têm a representatividade e poder para poder fazer alguma alteração a tudo isto. Nós continuamos a olhar para o Serviço Nacional de Saúde e a esquerda principalmente olha para isto como sendo uma bandeira do Serviço Nacional de Saúde, tem que ser claramente público. E enquanto continuarmos com esta visão que tem que ser público, que não envolvemos o social, que não envolvemos o privado, temos um problema. Ou seja, o problema está a montante. Já podemos ir rapidamente à questão dos tarefeiros. O problema está a montante. Os tarefeiros não são nem mais nem menos do que paliativos que se tornaram viciantes. Percebe? Porque a determinada altura viemos com esta questão de resolver uma situação que era urgente e, portanto, não conseguimos tornar a esquerda e a extrema esquerda, quando esteve na geringonça, não conseguiu tornar a carreira e a entrada na carreira atrativa. É que pode ter o Presidente da República só dizer numa, isto, que numa, isto é numa importante. situação Não destas. deixaram que a carreira fosse atrativa, nomeadamente na entrada da carreira. O que aconteceu foi, com as visões corporativas que a esquerda tem tido ao longo dos anos, fez com que muitos estudantes que nós pagámos para estudarem medicina em Portugal saíssem, ou então procurassem o privado. Mas repito Portanto, a pergunta, ou há um pacto Bruno, de regime, e assumimos claramente... O Presidente devia propor esse... O Presidente, o que tem que fazer, o Presidente é o mais alto magistrado da nação e com a responsabilidade que tem de moderação e não daquilo... Obviamente tem poderes limitados, mas tem limitados, mas deve ter influência. Deve ter influência. O que é que pode fazer, exatamente. Deve ter influência e, portanto, deve ter um posicionamento de claramente alertar o Governo para a necessidade urgente de um pacto de regime entre os principais partidos, aqueles que podem estar na esfera governativa, para que as carreiras dos médicos, nomeadamente a entrada na carreira, seja revista, para captarmos os nossos jovens e ficarem cá, para percebermos que trabalhar no SNS não é o que é hoje em dia, que não é dignificante para quem entrou na carreira, evitarmos ter que contratar alguém à tarefa para justificar o que falha no sistema. Porque isto, como lhe disse, é um paliativo que tornou-se viciante. É uma forma de tentar resolver um problema que chega ao final, como disse o Francisco, e bem, mesmo para terminar, quando chega ao final, cria injustiças e cria aquilo que a esquerda tanto gosta de alimentar, que é o rico contra o pobre, o trabalhador contra a entidade patronal e a luta de classes. E aqui temos os médicos que estão no quadro contra os tarefeiros. É normal deles. A mesma questão sobre os médicos tarefeiros. O que poderia fazer um presidente caso fosse Jorge Pinto?
Pinto? Então, acho que é muito claro, nós não podemos ter um Serviço Nacional de Saúde que esteja dependente de médicos tarefeiros quando há necessidades permanentes. Se há necessidades permanentes, é preciso abrir vagas, é preciso que haja contratados de forma permanente. E até porque nem é só uma questão de custo, é também uma questão de criação de equipa. Quando temos equipas que no fundo são compostas por médicos tarefeiros, não temos equipas estáveis e a confiança entre equipas de saúde são muito relevantes. O que é importante, de facto, é conseguir criar os incentivos para que o Serviço Nacional de Saúde funcione bem e por isso é que nós defendemos... O Presidente não tem esse poder, não é? Temos mesmo de avançar. O que é importante é, se há necessidade de contratar médicos tarefeiros, então quer dizer que há necessidade de abrir vagas e, portanto, é preciso abrir vagas imediatamente e garantir melhores condições de carreira aos médicos do quadro. Um presidente tem a obrigação de colocar estes assuntos estruturais em cima da mesa e apelar a que haja um consenso, apelar a que seja um assunto resolvido de forma prioritária. É o caso do Serviço Nacional de Saúde, é o caso da crise na habitação, por exemplo. E, portanto, tenho a certeza que Jorge Pinto fará esse apelo para que estes dois aspectos, em conjunto com o terceiro, que é da educação, que sejam discutidos de forma ampla. E se a solução passasse também pela participação dos privados? Os privados fazem parte do sistema. O Presidente Jorge Pinto, como é que lidaria com isso? Os privados fazem parte do sistema em Portugal. E, portanto, o que é preciso é garantir que o Serviço Nacional de Saúde funcione também por si, em articulação com os privados, mas o que acontece neste momento é uma coisa muito perversa, que há uma concorrência desleal por parte do setor privado relativamente ao setor público, nomeadamente mesmo a nível de condições de acesso de informação, porque os privados não são obrigados a dar o mesmo tipo de informação que o Serviço Nacional de Saúde é. E, portanto, há aqui claramente uma concorrência desleal e que tem de ser resolvida. Tenho que dar a palavra à Paula exatamente para a mesma questão, porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Paula. Eu julgo que a Catarina Martins, como tem sido sempre a sua linha, que é o que faria era centrar o debate no que é essencial. E é essencial percebermos que a saúde não é um custo, é um investimento para o país. É um investimento no bem-estar da população. E precisamos que seja criado um consenso que garanta que este direito fundamental à saúde, independentemente das condições económicas das pessoas, independentemente do sítio do país onde estejam, que é uma garantia absoluta, tal como prevê a Constituição, já que falamos aqui tanto da Constituição. No caso dos tarefeiros, a Catarina Martins, por acaso, tem tido, ao longo dos anos, um diálogo bastante constante sobre este tema, que é o SNS depende dos tarefeiros e não devia. E o dinheiro que está a ser usado com tarefeiros já há muito que devia ter sido usado para incentivos às carreiras, para melhorar as carreiras, para trazer novas pessoas para o SNS. Isso não foi feito. E PPPs, a Catarina Martins aprovaria? Se não se importa, Bruno, queria só acabar uma vez. Mas é uma questão importante. Só por curiosidade. Nós já temos privados, o privado já faz parte, como dizia a Isabel, já faz parte. Queria só acabar aqui o raciocínio em relação aos tarefeiros. Ficamos com os PPP este passo para outra chamar edição. Mais pessoas, efetivamente, não foi feito. Agora, não se pode cortar nos tarefeiros neste momento. Não se pode, por isso simplesmente. É preciso começar a delinear uma estratégia de transição. E isto é algo que um Presidente pode apelar a este diálogo, apelar a esta moderação deste caminho, que é essencial, porque assim, uma greve de tarefeiros pode ser absolutamente desastroso para o país e quem vai pagar a fatura é a população e isso é algo que a Catarina Martins não vai permitir, certamente. Muito obrigado aos quatro, à Isabel Mendes Lopes, à Paula Cosme Pinto, ao Francisco Rodrigues dos Santos e ao Bruno Nunes. Muito obrigado por terem estado nesta edição de A Caminho de Belém. Para a semana há mais, é sempre às quintas e às sextas na Tarde Política, na Rádio Observador. E fica depois também disponível em podcast. Muito obrigada a todos.